aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isto, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, prezados radiovintes, aqueles que nos acompanham pelo Instagram da Diocese, da nossa querida Rádio Asa Branca, você que reza conosco nesta noite do terceiro domingo da Páscoa. O tema central desta noite da liturgia é a Eucaristia. O pão que nos alimenta para a caminhada, o pão que nos alimenta para a estrada da vida, para singrar os mares da existência humana diante das dores e das incompreensões. O pão que é o sustento da nossa caminhada. Jesus que se faz pão para nos alimentar. Jesus que alimenta o nosso coração. E como viver, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isto em tempos difíceis. Longe da Eucaristia, longe do altar do Senhor. Mas estamos acompanhando, rezando, alimentando a nossa vida com a sua palavra, fazendo a comunhão espiritual, e a igreja vai caminhando, rezando por toda a humanidade. O evangelho de hoje é tão belo. Os discípulos de Emaús somos nós. Diz que é Cleofas e outro discípulo. Coloque o seu nome. É você que caminha com Cleofas. É você que caminha pelas estradas da vida. Eles agora estão decepcionados. Eles agora começam a caminhada de volta. Estão retornando de Jerusalém, estão indo para Emaús, porque um dia deixaram Emaús, deixaram tudo para seguir o Mestre. E agora Jesus morreu. Eles estão decepcionados, sem compreender muito o que tinha acontecido, estão retornando para Emaús. O nome Emaús quer dizer cidade do conselho, lugar do conselho. Eles estão procurando em busca de um conselho, eles estão procurando, eles estão em busca de algo que possa acalentar o coração, para que diante das decepções da vida, eles possam agora retornar e reencontrar a felicidade. Estão tristes, abatidos. Aquele Messias esperado já não existe. Morreu. E eles estão fazendo este caminho de volta. Quantas vezes também na nossa caminhada, na nossa vida, diante das decepções, nós voltamos. Diante das decepções, nós mergulhamos na estrada da existência em busca de um conselho, em busca de um descanso, em busca de uma luz. Quantas vezes também, diante dos sofrimentos, nós abandonamos a comunidade como eles abandonaram. Eles abandonaram a comunidade e nós também abandonamos a família, abandonamos as pessoas que amamos, abandonamos a nossa igreja, abandonamos os nossos movimentos. Quantas vezes, por conta das decepções, porque nós pensávamos, porque nós esperávamos, porque nós tínhamos um plano e nunca perguntamos qual era o plano de Deus. Era o nosso plano, era a nossa vontade. Tudo foi de encontro à nossa vontade e por isto saímos da comunhão, abandonamos a comunidade, pegamos uma estrada, estamos na contramão daquilo que Deus preparou para nós. Estão caminhando e Jesus chega lentamente. Jesus usa de uma pedagogia belíssima. Jesus chega no silêncio e começa a conversar com eles. Jesus chega ouvindo
O Senhor também chega na nossa vida desta forma. Chega no silêncio, chega ouvindo os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. O Senhor chega na nossa vida. Chega no silêncio. Assim Jesus começa a caminhar com eles. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes na estrada da vida nós caminhamos e o Senhor caminha conosco e nós não percebemos que o Senhor está caminhando conosco. Jesus chega silenciosamente, disponível para ouvir, perguntando para eles o que foi que aconteceu. Jesus também nos pergunta. E quando nós estamos marcados pela dor, pelas decepções, pelas desilusões, pelas mágoas da vida, pelo fracasso da vida, quantas vezes também nós queremos dizer como eles disseram a Jesus. Eles disseram a Jesus: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós queremos também perguntar para o Senhor: Senhor, por que tudo isto? Por que está acontecendo desta forma? Senhor, eu não consigo compreender esta noite escura que nós estamos passando. Pode perguntar para o Senhor, que o Senhor acolhe, como Jesus acolheu dos discípulos de Emaús. E Jesus pergunta: o que foi que aconteceu? E eles começam a contar. Meus irmãos, este evangelho é também a liturgia de uma missa, porque o centro deste evangelho é a Eucaristia que nos alimenta. Olha o que foi que aconteceu. Eles estão caminhando, eles começam a conversar com o Senhor, eles começam a colocar tudo para fora, eles começam a dizer para o Senhor o que estava acontecendo, mesmo sem reconhecer quem era Jesus. É assim no altar de Deus. Nós chegamos para a liturgia da Santa Missa, colocamos a nossa vida, pedimos perdão, dizemos o que estamos precisando, apresentamos ao Senhor os nossos medos, as nossas inseguranças, e depois o Senhor nos fala, como falou aos discípulos de Emaús, o Senhor nos fala na liturgia da palavra. O Senhor, na liturgia da palavra, começa a relembrar para eles as Sagradas Escrituras. É assim que acontece em cada celebração. O Senhor nos fala, e nos fala através desta palavra, das leituras que nós acabamos de ouvir. E depois de recordar tudo isto, eles continuam caminhando com Jesus. Não conseguem ainda enxergar, embora estejam caminhando com a luz, mas caminham na escuridão do coração. Eles estão caminhando com Jesus. Jesus é a luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Embora eles estivessem caminhando com Jesus, mas estavam caminhando na escuridão. A luz estava ali, mas eles não conseguiam ver. Quantas vezes também na nossa vida caminhamos com o Senhor, estamos com o Senhor, Ele caminha conosco, mas nós estamos fechados à luz de Deus e preferimos as trevas do nosso coração, preferimos as ideias que tínhamos na cabeça ou que temos na cabeça. Olha o que eles diziam. 3 dias se passaram, nós esperávamos este grande Messias e não está acontecendo nada disto. Estavam fechados na sua ideia. E Jesus vai caminhando com os discípulos. Estavam tristes. Santo Agostinho diz uma coisa muito interessante, que aonde os discípulos perderam a fé, isto é, na cruz, o ladrão encontrou a fé. Santo Agostinho vai justamente nos mostrar que se a cruz estava sendo para os discípulos de Emaús o fracasso da vida, o medo, a decepção e a tristeza, a cruz foi para o ladrão o caminho da salvação. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Os discípulos que conviveram, que estavam com ele, não conseguiram descobrir a grandiosidade da cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, se queremos celebrar a ressurreição, se queremos celebrar a vida, nós precisamos todos os dias reconhecer na cruz de Cristo, a cruz que se apresenta para nós, a cruz que se apresenta como o sofrimento, as tristezas, as quedas, as decepções, a marca do sofrimento que carregamos na nossa alma, a cruz de Cristo que se apresenta para nós diante do mundo, das injustiças, diante deste momento tão difícil que nós estamos passando, diante do aborto que, embora diante de tudo isso que estamos vivendo, também estão querendo aprovar o aborto em situações diversas. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos confiar no Senhor, precisamos encontrar na cruz de Cristo o verdadeiro caminho da salvação, precisamos encontrar na cruz de Cristo a luz que ilumina o nosso caminhar, porque senão caminharemos nas trevas. E eles vão caminhando e diz que chegando a Emaús, Jesus fez de conta que ia passar à frente. E eles convidaram Jesus. Ora, aquele forasteiro, aquele que eles não reconheceram, aquele que estava presente na caminhada, aquele que ficou ouvindo o desabafo, os sofrimentos, as dificuldades, aquele que acolheu no coração tudo isto, vamos convidá-lo para que ele permaneça conosco. É tarde, a noite já vem, está escurecendo, não adianta mais, fica conosco. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho diz que os discípulos caminhavam na luz, porque era dia. Se estivesse caminhando na escuridão, na noite, significava trevas, significava que eles perderam a fé. Não, estavam abalados, como muitas vezes também ficamos abalados. Estavam abalados por aquele momento, mas convidaram o Senhor, fica conosco, é tarde e a noite já vem. E depois que Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus ao partir do pão. A Eucaristia que nos alimenta, a Eucaristia que nos fortalece, a Eucaristia que é o sentido da nossa caminhada de fé. Depois que eles se alimentaram da Eucaristia, diz o Evangelho, que eles tiveram a coragem de voltar para Jerusalém. Já era de noite, já estava escuro, mas eles conseguiam, iluminados pela palavra e pelo pão, eles conseguiam a verdadeira luz no coração e conseguiam caminhar. Eles estavam na luz, eles estavam alimentados pela palavra de Deus e voltaram para Jerusalém, voltaram para o seio da comunidade. Meus irmãos, com muita fé, com muita confiança, não se desesperando diante da cruz, alimentados pela Eucaristia, alimentados pela palavra de Deus, façamos a nossa caminhada, na certeza de que venceremos, na certeza de que voltaremos a celebrar a Eucaristia nas nossas igrejas, porque agora a igreja está na vossa casa, agora estamos na igreja doméstica, agora estamos celebrando em casa, mas sentindo falta de alimentar o nosso corpo e o nosso espírito com o pão eucarístico. Que tenhamos fé e esperança, que este tempo vai passar, que o Senhor caminha conosco. Se não estamos conseguindo ver o Senhor, mas Ele está caminhando conosco, Ele está falando ao nosso coração, Ele está nos dizendo para que tenhamos fé. Não vos preocupeis, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É preciso que na nossa oração possamos rezar sempre: fica conosco, Senhor, é tarde, faz escuro na nossa vida, fica conosco, nós precisamos de Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para